Olá, continuando com os nossos assuntos. Hoje nós vamos falar um pouquinho da história da epidemiologia. Estamos num tempo em que a epidemiologia tem sido mais importante do que usualmente já é para a detecção dos problemas de doença e levantamento de dados para um melhor tratamento. Então, entender um pouquinho da sua história é importante para a gente entender os métodos que a epidemiologia usa para fazer um diagnóstico correto, um levantamento de dados adequado para o controle, mesmo para a prevenção ou até para o tratamento de algumas doenças. Sobre a epidemiologia, é importante a gente entender que ela é uma ciência fundamental para a saúde pública. Ela está alicerçada na bioestatística, em dados e métodos, em cálculos que vão mostrar a distribuição de qualquer processo de doença na população. Ela tem sido de grande contribuição para a melhora da saúde das populações. Então, se você pelo menos já leu um artigo científico, você já viu ali dados epidemiológicos sobre determinados fatores de risco, ou mesmo distribuição na população, incidência, prevalência. São todos termos que nós iremos estudar nas aulas que se seguem a respeito da epidemiologia. É essencial no processo de identificação e do mapeamento das doenças emergentes, bem como as doenças reemergentes, né? Então, a partir do momento que se tem um dado ou uma informação sobre um processo de doença, lança-se mão da epidemiologia para investigar, criar hipóteses, para verificar o mapeamento dessas doenças e como ela afeta a população de um modo geral. Infelizmente, ainda ocorrem grandes atrasos entre as descobertas epidemiológicas e a sua aplicação. Então, por falta de notificação, de dados inadequados ou mesmo dados incorretos, os estudos populacionais e os estudos epidemiológicos muitas vezes têm um atraso grande para a melhora da qualidade de vida das pessoas, mesmo na prevenção, na promoção ou mesmo no tratamento de algumas doenças. Então, só para a gente fazer uma revisão de termos, entender o que significa epidemiologia. Então, a palavra vem do grego, né? Então, a gente tem epi, que significa em cima de ou sobre. A palavra demos, ela significa povo. E logos, estudo, discurso, palavra. Então, a palavra epidemiologia é um estudo de como se comporta a população. Então, é um estudo do comportamento populacional a partir de um evento. Como nós já estudamos na história da saúde pública, a gente vale relembrar que é muito importante entender a definição do processo saúde-doença, do processo história natural da doença, que lembrar que nós vamos estar falando de períodos pré-patogênicos, onde eu não tenho processo de doença, mas eu tenho aquela interação entre o ambiente, o hospedeiro e o agente causador de doenças, né? Essa distribuição, essa interação sobre eles, nós já entendemos que são determinantes de processos de doença, que podem levar danos à saúde, de um modo geral, como a gente chama de saúde coletiva, que é o que interessa bastante. Então, a epidemiologia ela pode ser definida como a ciência que estuda o processo saúde e doença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, dando a saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle e erradicação de doença. A epidemiologia ela vai estudar o comportamento coletivo frente à saúde e frente à doença. Então, do ponto de vista da epidemiologia, nós precisamos entender que aquele nível pré-patogênico, onde eu não tenho história de doença ainda, mas eu tenho uma interação entre o ambiente, o agente e o hospedeiro, essa interação que nós chamávamos lá atrás de tríade epidemiológica, ela é de interesse de estudo da epidemiologia, porque a partir do momento que nós entendemos que o indivíduo é suscetível, que um dos fatores é suscetível à mudança, eu estou aí iniciando um processo, um fator determinante de enfermidade. Então, é muito importante conhecer cada elemento desse grupo populacional. O que nós conhecemos hoje de epidemiologia está bem distante da história que nós vamos aprender um pouquinho hoje.
Mas é importante nós conhecermos o passado para saber com o que lidamos hoje e a importância da epidemiologia para a construção da ciência e mesmo do cuidado da saúde das pessoas. Os objetivos da epidemiologia, primeiro, é descobrir como se desenvolve a doença, né? Como que essa doença se dá. O mecanismo, conhecer os mecanismos de transmissão das doenças, o risco que surgem, né, para o surgimento de novos casos e medidas preventivas para o controle dessa doença. Então, o que a gente está vivendo hoje? Nós estamos vivendo uma pandemia de Covid-19. Então, o que nós já conhecemos dessa doença? Qual é o meio que ela se desenvolve? Qual é o seu mecanismo de transmissão? Quais são os riscos de novos casos? Por que surgem novos casos? E quais são as medidas preventivas necessárias? Nós temos respostas para essas perguntas, para esses questionamentos. E se nós temos respostas para esse questionamento, quem deu esses dados foram os estudos epidemiológicos feitos anteriormente ou há muito tempo, quando se teve o primeiro contato com esse agente. Então, lembra-se sempre que eu falei, lembre-se do período pré-patogênico, daquela tríade epidemiológica. Então, o tempo todo investigando como essa população está se comportando. Então, tudo que nós conhecemos hoje de saúde foram objetos de pesquisa do passado. E muitos objetos de pesquisa levaram tempo para chegar como nós entendemos hoje. Alguns conceitos são importantes porque trazem para a gente marcos fundamentais do entendimento de epidemiologia e de coletividade. Um dos marcos importantes que nós já estudamos, mas vale reforçar, porque ele é objeto de interesse aqui também, é a Carta de Ottawa, né? Então, se a gente puder lembrar um pouquinho, que a Carta de Ottawa estabelecia uma nova visão de saúde, né? Então, saúde não era apenas ausência de doença, como se pensava, mas um bem-estar físico, mental, psicossocial que envolvia paz, renda, habitação, moradia, né? Terra, lazer, entender o ser humano como uma esfera global. Então, é importante reconhecer os determinantes gerais de saúde. E a Carta de Ottawa, ela nos dá esse entendimento de saúde como um produto social. Então, entender que saúde não é simplesmente falar sobre a ausência de doença, é entender todo um contexto muito complexo, não é algo simples de determinar e nem algo simples de alcançar. Mas dá para a gente o entendimento e o interesse da epidemiologia de olhar o comportamento da sociedade, da população dentro do ambiente onde ela está. Então, a epidemiologia vai olhar em todo sentido o comportamento populacional, seja ele no seu emprego, seja ele no seu lazer, seja ele no seu ambiente de moradia. Ela vai levantar dados que podem nos dar direção de saúde e de doença. A gente vai fazer uma revisãozinha histórica breve sobre alguns conceitos que nós já falamos, talvez alguns lembrem, outros não, mas só para a gente reforçar de onde começam os primeiros interesses da epidemiologia. Ela sempre foi uma questão importante para o estudo da doença, né, do processo de saúde e doença. Então, na Grécia Antiga, que é a nossa melhor referência, as enfermidades elas estavam muito ligadas com punição, né? Então, isso a gente já falou, né? Que era um castigo divino ou mesmo um pagamento de alguma troca, né? Por algum deus ou algum demônio em si. Esses fatos, eles se relacionavam sempre com o processo de adoecer com eventos sobrenaturais. Isso foi muito comum por muito tempo no pensamento da humanidade, né? A doença como um castigo. Só que nós precisamos até pensar, refletir um pouco, criar uma lógica sobre, será que esse pensamento desapareceu por completo? Essa relação do adoecer com influências sobrenaturais? Então, nós ainda temos pensamentos que dificultam muito o nosso processo de saúde e doença, porque estão enraizados no pensamento coletivo, de algum modo. Né? Outros fatos históricos importantes, lembrando de Hipócrates, médico grego, que a partir do pensamento racional,
né, ele estabeleceu que afastou essas teorias sobrenaturais e que eram comuns e muito frequentes na época, e contrapôs introduzindo um novo conceito de doença, entendendo essa relação complexa entre o indivíduo e o ambiente. Então Hipócrates começou a perceber que havia uma relação do indivíduo com o ambiente na produção de doença. E durante o Império Romano, Galeno, que foi um sucessor de Hipócrates, também médico, e com apoio do imperador Marco Aurélio, começou a desenvolver os primeiros modelos epidemiológicos, não, claro, com esses termos, mas começava a investigar por que as causas de morte da população, né, que os seus romanos se interessavam muito por isso. Não porque ele se interessava em cuidar da saúde das pessoas, mas ele tinha muita preocupação de adoecer, né, da alta, vamos dizer, hierarquia, da nobreza, não vou falar nesses termos, mas não são esses termos adequados para a época, de adoecer. Então, se a população começava a morrer muito, ele queria entender o porquê. E aí ele sempre fazia censos para identificar onde morria, onde nascia. Havia um interesse por parte dele. Claro que esse interesse, como eu falei, não era um interesse da saúde, mas um interesse até de poder, que era típico desse tempo. Mas já dá para a gente aí uma noção de investigação, né? Uma noção de epidemiologia. O Império Romano também tinha o costume de cultuar deuses, né? E um desses deuses era Asclépio, no século V a.C., que pela história nos conta que teve duas filhas, Higéia, que era responsável pela higiene, pelo cuidado coletivo, e Panaceia, que era responsável pela cura de todos os males. Então, a medicina daquela época era mais em cultuar a Panaceia, criando medicamentos, remédios e cura de doenças, claro que para os ricos, deixando as doenças mais para os pobres e assim relacionando isso como um castigo divino. Aqui a gente só tem, né, para um conhecimento histórico, para a gente identificar esses três deuses que eram cultuados no Império Romano quando se falava do ponto de vista da saúde. Asclépio ou Esculápio era o pai da medicina e que teve duas filhas que eram responsáveis pela higiene, o próprio termo, né, que a gente conhece hoje, mais coletivo, e a panaceia, que era a cura de todos os males e doenças existentes naquele tempo. À medida que a população, que o mundo foi se desenvolvendo, né, a gente os pensamentos foram sendo modificados, né? E a partir de observações sobre esse processo de saúde e doença, começa-se a fixar os pensamentos mais racionais a partir de teorias que não de ordem sobrenatural, mas teorias miasmáticas, com a famosa teoria dos miasmas, que perdurou por muito tempo, até o século XIX. Essa teoria ela estava muito relacionada com os fluidos, né, com a qualidade do ar. Então, ela trouxe ideias de que as doenças surgiam pelo ar, né? Então, até naquela época, né, a teoria miasmática, ar fétido, pútrido, conhecido como maus ares, né? E daí também vem o termo malária, que a gente também já conhece um pouquinho das doenças ocasionadas por esses fluidos. A teoria miasmática ela perdurou por muito tempo e muitos filósofos e cientistas tentavam explicar o modo da transmissão de doenças infecciosas a partir da ideia de que o contágio, que a contaminação era de contato direto, né? As ideias primitivas sobre esse contágio eram apenas de contato direto. Eles supunham que uma pessoa podia ser infectada
quando os miasmas invadissem seu corpo. Então, quando o ar invadisse seu corpo, quando a inspiração, né, a partir da inspiração, ela se contaminasse por aquele cheiro do ambiente, ela teria uma perturbação das suas funções e entraria num processo de adoecer. Até o século XIX, pensava-se que a cólera, a varíola, a hanseníase, a malária, ou até mesmo a peste negra, fosse causada pelos miasmas. O que a gente pode observar aqui na imagem ao lado e tentar imaginar como era esse período de Idade Média, onde não havia essa noção de saneamento, higiene, havia uma contaminação importante do solo e muitas vezes essas pandemias, essas epidemias, elas começavam a partir desses miasmas, mas não exclusivamente pelo ar ou por esse contato de inalação, porque eles não tinham uma percepção desse ambiente todo contaminado, né? Então, principalmente porque o cheiro dessa região era muito forte, então era muito fácil relacionar que os processos de doença aconteciam por conta do cheiro, né? Então, essas epidemias, essa teoria, ela estava muito ligada porque havia uma grande quantidade de matéria orgânica em decomposição, pela decomposição até dos restos de animais, vegetais, inclusive de pessoas mortas, né? Porque não se tinha noção dessa sanitária que nós temos hoje, de que os cemitérios devem ser afastados das cidades, da dimensão do sepultamento, do isolamento do solo. Não se tinha essa noção. Então, as pessoas morriam e ficavam muitas vezes onde morriam, e isso causava uma contaminação grande tanto do solo quanto da água e, consequentemente, do próprio ar, né? Essa teoria foi aceita por muito tempo e ela começou a ser substituída pela teoria, ela foi ser substituída pela teoria microbiana, que veio a surgir a partir do final do século XIX com o surgimento do microscópio. Então, aqui, a partir desse surgimento do estudo e interesse por outras causas de doença, nós temos aqui, em 1850, um médico que inicia o pensamento racional a respeito dos processos de doença, criando hipóteses para os processos de adoecer. Então, John Snow, ele era um médico sanitarista que vivenciou um surto, uma epidemia de cólera em Londres, do ano de 1849 ao ano de 1854. Em 1850, ele postulou a hipótese de que o estava matando as pessoas não era uma contaminação pelo ar, pelo miasma, como se pensava na grande maioria. Considerado o pai da epidemiologia, então ele é referência para os modelos de estudo, conseguiu, através de um trabalho extensivo e minucioso de investigação científica, determinar a fonte de infecção. E mesmo sem conhecer o que estava causando, porque ainda não se tinha um microscópio, ele conseguiu identificar o que causava a doença. E isso foi um avanço para os estudos. Ele não foi reconhecido de imediato. Muitos anos depois que os seus estudos foram aceitos, porque ele foi motivo de risada, porque a maioria dos pensamentos ainda estava ligado à teoria miasmática. Então, ele foi motivo de vergonha para muitos médicos, mas seus estudos foram reconhecidos e é reconhecido até hoje. Naquele tempo, em Londres, a cólera foi uma epidemia que assolou, que causou um certo pânico em Londres, né? Então, a cólera é uma doença que causa diarreia aquosa e vômito, que pode levar a desidratação e morte em apenas 2 ou 3 dias. É uma doença extremamente grave e que causou muita morte naquela época. Na época, a doença causava óbito em aproximadamente metade dos doentes. A doença acometeu a cidade de Londres, causando pânico nos seus moradores. Naquela época, a maioria dos cientistas acreditavam ainda na teoria miasmática e relacionavam a cólera com o mau cheiro da região, que era comum por falta de saneamento, esgoto, essas coisas que nós conhecemos hoje.
Só um relato histórico, na noite de 31 de agosto de 1854, a doença acometeu 56 pessoas. Foi a maior epidemia de cólera já vista em Londres. No final da epidemia, mais de 500 pessoas morreram. E naquela época, as pessoas elas não tinham água encanada nas suas casas. Então, era preciso buscar águas em bombas localizadas em pontos estratégicos do bairro. A partir dessas informações, Snow começou a investigar o que estava levando os indivíduos à morte. As bombas, elas ficavam, e aqui a gente tem um memorial a essas bombas, né? Elas ficavam e serviam a população ao redor daquela região, ou daquela bomba em si. Então, em vários pontos de Londres tinha uma bomba e essa bomba alimentava, abastecia aquele bairro. John, que era médico e passou a suspeitar, né, de outras causas, porque as pessoas estavam morrendo. Então, ele pensou de formas diferentes do que a teoria miasmática. Ele acreditava que a doença era causada por algum micróbio ou que pudesse estar na água, que a água fosse contaminada. A ideia dele foi criar, a primeira coisa, um mapa de óbitos, para identificar quais eram os bairros ou qual era o bairro que estava sendo mais afetado pela cólera. O mapa mostrou que todas as pessoas que morreram pela doença viviam perto da bomba que estava localizada numa esquina, na esquina de Cambridge com Broad Street. Isso foi um marco de investigação, foi o primeiro mapeamento do processo de doença. Aqui a gente tem a ideia da região desse mapa do Sorro, que foi a região de maior número de mortos e contaminados, e ele pôde identificar que a bomba que estava contaminada, isso a gente pode verificar aqui ao centro, que essa bomba ela abastecia um grande número de pessoas e aqui foi o maior número de casos de óbitos. A partir do momento que ele faz esse mapeamento, ele já inicia um estudo epidemiológico. Snow investigou que 2 mulheres que morreram por cólera moravam longe daquela bomba, mas consumiram água daquela bomba dias antes. Algumas pessoas que viviam próximas da bomba não ficaram doentes, e aí Snow questionou novamente e descobriu que as pessoas sadias consumiam água de outra bomba. Então, Snow apresentou esse mapa de óbitos que ele havia levantado às autoridades e pediu para que a bomba fosse fechada. A partir daquela atitude, os casos de cólera foram diminuindo até desaparecerem. E aí, a partir daí, ele começou a fazer um estudo sobre contaminação da água e, assim, a contaminação das pessoas. Mais tarde, descobriram que a bomba ela estava escavada a 8 metros de profundidade e o esgoto daquela rua passava a 6 metros de profundidade, o que fazia uma contaminação da água daquela bomba. Então, quanto mais as pessoas ficavam doentes, mais contaminada a bomba ficava, por causa do esgoto que passava ali novamente. Então, o Snow começou a investigar essas doenças a partir da frequência de aparecimento de novos casos, né? Então, a partir do momento que as pessoas iam ficando doentes, ele foi questionando como esse processo de doença se dava e qual a região que era mais acometida. E aí ele é conhecido hoje como investigador de doenças. O método, o modelo que ele descreve é o que a gente usa hoje. Isso, na verdade, esse modelo de John Snow são 2 modelos que nós vamos ver que são muito conhecidos na epidemiologia como estratégias de investigação. A estratégia de John Snow de elaborar mapas é um método muito útil e muito eficaz até os dias de hoje. A maioria dos epidemiologistas, elas descobrem como é o comportamento da população fazendo mapas. Mapas de um bairro, mapas de um local de trabalho, mapas de um local de lazer, para evidenciar o ambiente, se há agentes etiológicos e o indivíduo que participa desse ambiente. Lembrando sempre que nós estamos falando aí de períodos pré-patogênicos. Eu ainda não tenho processo de doença, mas vale identificar como é que esse ambiente
interage entre si para manter a saúde em um bom estado. Também observam todas as pessoas que têm contato ou tiveram contato com doentes. A ideia é essa, né? Para entender os meios de transmissão de doença, a gente precisa entender e como a própria doença se comporta, os meios de observando quem está doente e quem não está doente. A primeira hipótese estabelecida por Snow à época foi se a cólera era transmitida por miasma ou se era contaminação da água. Então ele criou uma pergunta e aí ele precisava responder essas perguntas. E as hipóteses em si, elas são essas estratégias de iniciar o questionamento, né? Ele não aceitava que os miasmas fossem causadores de doença, por ele acreditar que era algo de contaminação na água. Então ele levantou essas hipóteses e começou a excluir os elementos que não condiziam com a pergunta que ele estava fazendo. Então, as perguntas de Snow foram: como poderia ser miasma se não está afetando pessoas que trabalham com resíduos? Porque foi das informações importantes que os catadores de lixo, eles não eram contaminados pela cólera. Se a teoria miasmática dizia que a inalação de odor era que gerava doença, como uma pessoa que lidava com mau cheiro constantemente não adoecia de cólera? Como poderia ser miasma se não afetavam os pulmões? Porque a cólera causa diarreia, então ela afeta o sistema gastrointestinal. O que há de comum entre esses doentes? O que havia de comum entre os doentes era o consumo da água. Então, a partir do momento que se faz perguntas, já começa a direcionar o estudo. Esse é um dos princípios da epidemiologia. Precisa-se fazer perguntas para se direcionar os estudos. O método que ele identificou foi a criação de um mapa para a localização dos óbitos e assim investigar qual bomba aqueles indivíduos, qual água, na verdade, qual a fonte de água que aquelas pessoas viviam, porque foi o primeiro pensamento dele. A investigação sobre a data de ocorrência dos óbitos, porque a doença mata 2 a 3 dias após a contaminação, então foram feito um mapeamento da ocorrência das datas de óbito para identificar quando foram contaminados e o prazo, né, para entender essa evolução da doença e comparação entre as pessoas que ficaram doentes com as pessoas saudáveis, o que diferenciava uma da outra. O método se mantinha também com a estratégia de reconhecimento da área, né? Então, Snow visitou as casas de pessoas acometidas para entender qual era a dinâmica, qual era o processo, de onde vinha a água, como era o consumo disso. O conhecimento de quem fornecia a água, qual a empresa que fornecia a água, onde ela estava localizada, se ela tinha essa relação com o processo de contaminação, e o mapeamento sobre os casos de doença segundo a companhia de abastecimento. Então, tinham 2 empresas de abastecimento de água, e uma empresa ficava numa região superior à outra. Então, mesmo que a empresa que ficava na região inferior estivesse com bom tratamento de água, o trajeto da água por essa contaminação não ajudava e levava o indivíduo a adoecer mais ainda. Nesse momento, a gente começa o primeiro modelo de estudo que a gente conhece hoje, que é a epidemiologia descritiva. A epidemiologia descritiva, ela é o estudo sistemático sobre a frequência e a distribuição das doenças em uma população. Então, com a frequência que ela aparece e como ela se distribui. Pessoas, lugar e no tempo. Então, as perguntas que Snow fez e que nos dá hoje essa mesma diretriz. Então, se hoje eu quero fazer um estudo descritivo, eu tenho que entender sobre frequência e distribuição. E como é que eu vou fazer isso? Entendendo, fazendo as perguntas certas. Quem, onde e quando? São perguntas que eu já elaboro a minha hipótese e começo a pensar como vai direcionar o meu estudo. Então, Snow perguntou quem eram as pessoas que morriam, os moradores do bairro do Sorro. Lugar, bairro do Sorro. Tempo, 2 a 3 dias após a contaminação.
A partir desse modelo de epidemiologia descritiva, nós precisamos fazer as perguntas quem, onde e quando, para assim organizar os dados que eu vou ter para formular a minha hipótese. A hipótese de John Snow era se a água gerava contaminação. A partir do momento que você formula uma hipótese, que é uma pergunta, eu tenho que testar essa hipótese. Aí, a partir do momento que eu testo uma hipótese, eu saio da epidemiologia descritiva e entro para a epidemiologia analítica. Então, é muito importante entender que as causas da saúde e das doenças são descobertas por meio de sistemática e rigorosa identificação de seus padrões na população. Então, a epidemiologia ela se preocupa de como é a distribuição e como é a frequência, com o padrão de acontecimento. Isso dá para a gente uma noção muito importante de epidemias e até mesmo de pandemias. Há um modo de ocorrer, e isso é norteado pelo método epidemiológico. Então, a partir do momento que eu formulo uma hipótese de causa, eu tenho que testar. E vou fazer isso por comparação entre grupos. Então, Snow observou lá atrás que as pessoas que moravam no bairro, mas não se abasteciam daquela bomba, eram sadias. E as pessoas que se abasteciam da bomba ficavam doentes, da bomba, vamos chamar da bomba X, ficavam doentes. Então, ele comparou dois grupos, a partir de uma hipótese que ele já tinha elaborado, que era a contaminação da água. Então, quando nós falamos de epidemiologia analítica, Snow descobriu que o agente, que na verdade ele não descobriu o agente causador da cólera, porque isso foi só descoberto com o uso do microscópio, mas ele concluiu que havia algo na água que gerava a contaminação das pessoas e o processo de adoecimento que causava diarreia. O Vibrio cholerae foi descoberto tempos depois, mas a partir daí já se identificou que a água causava doença, a água contaminada pelo esgoto em si. A epidemiologia descritiva ela é o primeiro passo para a gente gerar hipótese, para gerar a pergunta, questionamento. A partir do momento que eu tenho a pergunta, agora eu tenho que testar essa pergunta. Então, a segunda etapa, por meio desses estudos epidemiológicos analíticos, que são distribuídos em vários estudos e modelos, eles vêm para abastecer essa relação, né, para dar informações dessa relação de causa e efeito, e assim estabelecer a exposição e o processo de doença. Então, quando se faz a epidemiologia analítica, eu vou já agir sobre o grupo diretamente. Então, a história para Snow, de um modo mais simples, mesmo sem ter a credibilidade sobre a sua teoria, ele pediu para que cessasse o uso daquela bomba. E o que ele evidenciou? Que os números de casos foram diminuindo e até desaparecer. Então, teve uma causa e um efeito. Não se consumiu mais água da bomba, logo o processo de doença parou. Então, isso é muito interessante, que a partir da minha pergunta, eu tenho que testar a pergunta agora. E a partir desse momento, eu entro na epidemiologia analítica. A epidemiologia, então, ela vai ter desdobramentos, né? Então, a epidemiologia descritiva, que faz a formulação de quem, onde e quando, me dá uma hipótese, eu formulo uma hipótese. A epidemiologia analítica, eu já vou testar a hipótese que eu formulei. Como eu posso testar essa hipótese? Aí me abre vários estudos que podem me direcionar para o desdobramento da minha hipótese. O estudo de coorte, o estudo de caso-controle, os estudos ecológicos, os estudos transversais e os ensaios clínicos. Todos esses estudos nós vamos abordar na próxima aula, de maneira simples, porque o objetivo é apresentá-los, para que vocês reconheçam à medida que vocês forem estudando artigos científicos e forem sendo apresentados a esses artigos, de modo a entender para que lado caminha um estudo e qual o interesse dele. Snow não descobriu o micro-organismo, a bactéria que causava cólera, né? Ele relacionou e conseguiu comprovar a sua hipótese que a bomba de água localizada na Cambridge com a Broad Street era ela que estava causando a contaminação da população daquele bairro.
A partir do momento que ele inutilizou a bomba, cessou a ocorrência de casos. Então, esse estudo levou, do início do estudo de 1850, 4 anos para ser identificados os problemas. E isso foi impactante e foi um marco na epidemiologia. A partir desse estudo de Snow, tudo que nós conhecemos hoje de epidemiologia. Claro que os processos foram melhorados, a partir do advento da microscopia, mais estudos foram avançados, mas o modelo descritivo e analítico surgiu daí. Então, é de grande valor os estudos de Snow e ele é referência na história da epidemiologia. O bacilo Vibrio cholerae foi descoberto em 1883 por Robert Koch, graças ao microscópio. E a partir daí, então, a teoria miasmática cai por terra e começamos a teoria bacteriológica, microscópica, né, da microbiologia, vamos falar assim, e entendendo a unicausalidade, que a unicausalidade da doença, ela está errada e que a doença ela é multicausal. Então, eu tenho que entender o agente, o ambiente e o hospedeiro. A partir do momento que se entende isso, se entende que um processo de saúde e doença é um processo complexo e ele merece muitos estudos e que esses estudos acompanhem a evolução da população e que eles cheguem a tempo de promover para a população medidas preventivas e até mesmo curativas. Então, o que nós torcemos hoje? Para que todos os estudos, os ensaios clínicos, os estudos agora analíticos, os estudos de controle que estão sendo feitos sobre a Covid, levem os médicos, os cientistas em si, a descobrir a cura, né? Porque nós já entendemos a contaminação, já entendemos a população de risco, já entendemos quais são as medidas preventivas que nós precisamos hoje de um processo que esses dados nos levem ao processo de cura. Então, na próxima aula, a gente continua falando sobre epidemiologia. Aqui está uma referência, né, do material que eu usei para formular a aula. Epidemiologia, como eu falei, exige conhecimentos de bioestatística, de estatística, mas o objetivo do nosso cronograma é apresentar para vocês os modelos de estudo. Então, ficamos por aqui. Dê uma olhadinha no Classroom, que vai ter vídeos de apoio para vocês. Uma excelente noite.